Olá, sou o pastor Isaías e hoje nós estaremos estudando a lição 3, 19 de janeiro de 2025, a encarnação do Verbo. O textual diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." João capítulo 1, verso 14. A verdade prática, a vinda do Filho de Deus em forma humana, é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação da sua historicidade não se sustenta. A leitura bíblica em classe está baseado na primeira epístola de João, capítulo 1, verso de 1 a 3, capítulo 4, verso 1 a 3, segunda epístola de João 1, o verso 7. E aqui nós podemos dizer também que, já apresentando os objetivos da lição, é elencar as heresias que negam a corporeidade de Cristo, descrever a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus e relacionar as heresias que negam a humanidade e deidade de Cristo se revelam atualmente. Ou seja, como essas heresias que negam a humanidade e deidade de Cristo se revelam atualmente. Dando aqui início na introdução, vamos começar a apologética cristológica no presente trimestre com o tema A Encarnação de Jesus, uma doutrina sobre a humanidade de Cristo. O mesmo apóstolo enfatiza que Jesus viveu entre nós e participou da natureza humana, teve o corpo físico humano. A presente lição é uma apologia à sua humanidade plena. Heresias que negam a corporeidade de Cristo. E a primeira delas é o que é o docetismo. É um termo que vem do grego, que significa ter aparência. É a mais antiga heresia da história da igreja. Aí consiste em negar que Jesus tivesse tido um corpo físico humano. Sua humanidade era simplesmente uma aparência, como um fantasma. Para nós cristãos, negarmos como aqui o primeiro objetivo, negam a corporeidade de Cristo, é negar a fé. Nós cremos que Jesus, ele veio em carne, assim como João, naquela época, já estava enfrentando esses hereges. Também hoje não é diferente. Nós precisamos refutar esses pensamentos que ainda permeiam a igreja, que estão aí com estes ensinamentos que praticamente, se nós, muitos, né, daquelas pessoas que não conhecem a palavra de Deus, não têm o conhecimento da palavra, podem ser induzidos a também entrar por este caminho e entender que o que nós pregamos, né, que é o que nós ensinamos, não está correto. Porém, a nossa missão é dizer que Jesus, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, nós temos a plena convicção, por isso que aqui fala, participar da natureza humana e ter o corpo físico humano. A presente lição é uma apologia à sua humanidade plena. Jesus, ele esteve aqui nesta terra como homem. Também, da mesma forma, a sua deidade. 100% homem, 100% Deus. O que os docetas ensinavam sobre Jesus? E aqui nós vemos, olha, os seguidores desta heresia ensinavam muitas coisas fora das Escrituras e contrárias à palavra de Deus. O nosso enfoque destaca a humanidade de Jesus como o verdadeiro homem. Lucas descreve um começo muito humano de Jesus, ou seja, Jesus teve parentes e amigos. Zacarias e Isabel. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Lucas, capítulo 1, verso 5. Isso reforça que Jesus, ele conheceu essas pessoas, como José e Maria. Subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré,
a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era a casa e a família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estava grávida de quem? De Jesus. Lucas capítulo 2, verso 4 e 5. Vizinhos e primos, né? E eis que também Isabel, sua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este era o 6º mês para aquela que era chamada estéril. E os seus vizinhos e os seus parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia, e alegravam-se com ela. Lucas capítulo 1, verso 36 e os 58 pastores, né? Quando Jesus nasceu, ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Lucas 2 e 8. Eles foram ali, presenciaram o nascimento de Jesus. Simão e Ana, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e era justo, temente a Deus, e esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E era viúva, ali no caso de Ana, quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejum e orações, de noite e de dia. Lucas 2, 25 e o verso 37. Isso também, sem contar, né, que ele fala aqui sobre o relato da infância de Jesus. E o menino crescia, se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e de graça de Deus. A graça de Deus estava sobre ele. Crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então, são textos que nós podemos dizer que reforça que Jesus, ele esteve aqui nesta terra. E aqui nós temos a plena certeza e convicção de que Jesus esteve aqui nesta terra. O que os principais docetas diziam sobre Jesus? 3 dos principais heresiarcas negavam que Jesus tivesse vindo em carne. Cerinto negava o nascimento virginal de Jesus Cristo e ensinava o docetismo. Já aqui nós vemos, se vocês tiverem a oportunidade de ter, né, também o livro-texto do pastor Ezequias Soares, ele fala aqui, olha, prevenindo-os contra a tendência judaizante no início, no capítulo 2 do seu livro, mas no capítulo 3, os hereges que negam a corporeidade de Cristo. E ele fala aqui de vários grupos gnósticos da época, os ebionitas, o gnosticismo sírio, o gnosticismo egípcio, gnosticismo judaizante, gnosticismo pôntico. Então é importante você fazer essa leitura para saber, né, qual era ali a linha de pensamento de cada um deles. Mas esses docetas, os principais, primeiro, Cerinto, ele negava esse nascimento virginal de Jesus Cristo e ensinava o docetismo, que Jesus era apenas um fantasma, que ele não veio aqui em carne. Por outro lado, também, Jesus, ele negando ali o nascimento virginal de Jesus, ele foi contemporâneo do apóstolo João em Éfeso. No momento em que João escrevia suas cartas, tinha essa dificuldade ali dessas pessoas que já estavam infiltrados na igreja, e João tendo que combater nas suas epístolas essas heresias. Saturnino, principal representante do gnosticismo sírio, que eu acabei de citar, que nós não vamos aqui fazer a leitura qual eram as ideias desse gnosticismo sírio, mas, de uma forma resumida, ensinava que Jesus Cristo não nasceu, não teve forma e nem corpo, foi simplesmente visto de forma humana em mera aparência. Outro também, Marcião, é um heresiarca que negava ser Cristo verdadeiramente humano, mas quanto ao seu corpo, não se sabe se, na opinião dele, era apenas uma aparência ou uma substância etérea. No entanto, a Bíblia declara de maneira direta que Jesus nasceu, mencionando até mesmo seu local em Belém da Judéia. Texto que reforça isso, por isso que nós precisamos crer
nas Escrituras Sagradas, porque quando nós cremos nas Escrituras, todos esses textos fazem sentido para nós. É um registro histórico. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, Mateus 2:1. Se nós observarmos, esses mesmos textos foram lidos em cima, falando sobre os pastores. Depois, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor, Lucas 2:11, a época do reinado de César Augusto, imperador romano. Lucas 2:1 diz, e aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Lucas 2:1. E a Bíblia também fala do corpo físico de Jesus, mas ele falava do templo do seu corpo. João 2:21. Aquele momento em que Jesus, quando chega no templo, eles querem mostrar a grandeza do templo, de Jesus disse, não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Mas ele sempre, quando falava aqui sobre o corpo, que é o templo do Espírito Santo, ou seja, onde o Espírito Santo de Deus habita. Com isso, nós encerramos o tópico 1, com a sinopse 1, dizendo o seguinte, olha, Jesus, mesmo sendo Deus, tornou-se homem, desenvolveu-se física, intelectual e espiritualmente. Então, a vida de Jesus, isso tem que ficar muito claro para o nosso aluno, nesse primeiro tópico, esses movimentos que apareceram, sobre aqui o docetismo, os ensinamentos dos docetas, né? O que eles ensinavam, quais os principais docetas que eles diziam sobre Jesus, a gente tem que ficar muito claro. Agora, a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. O que era desde o princípio? Então, aqui nós já podemos entender que Mateus, Marcos e Lucas, que a gente entende como um evangelho sinóptico, ou seja, todos os três ali falando da mesma coisa, com focos diferentes, mas com a mesma ideia, com o mesmo sentido, com o mesmo propósito, apresentam Jesus resultando nos seus aspectos humanos, ao passo que João reforça o aspecto divino. Os três evangelhos expõem Jesus exteriormente, ao passo que João revela interiormente. Pois se pode dizer que o evangelho de João é uma interpretação de Jesus. João começa a explicar Jesus de dentro para fora, o Espírito do Senhor. E ali Jesus não somente é o que ele fazia, como os outros apóstolos ali, eles procuravam explicar, orientar, mas João, ele fazia uma interpretação de Jesus. O que era desde o princípio? É uma reiteração daquilo que o apóstolo afirma na introdução do evangelho que leva o seu nome. No princípio era o verbo. Isso significa que o verbo já existia mesmo antes da criação. No princípio criou Deus o céu e a terra, Gênesis 1:1. E a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus. No tópico 2, a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. No subtópico 1, fala o que era desde o princípio, João 1:1. Os evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos, Lucas, mostra parte dos aspectos humanos. E já João, ele mostra Jesus de forma interior, revela o interior de Jesus. E pode dizer que o evangelho de João é uma interpretação de Jesus. Fala que ali, o que era desde o princípio, isso é um reforço. Quando nós lemos o início do evangelho de João, no princípio era verbo, isso faz menção também no princípio criou Deus os céus e a terra, o céu e a terra. Gênesis 1:1. E o verbo se fez carne. Não se contenta apenas com isso, mas apresenta detalhes importantes, que isso é importante frisar. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João, ele fala sobre isso, ele reforça isso, João 1:14.
Agora, a reafirmação apostólica. Ele reitera e afirma a introdução do Evangelho, o que vimos com os nossos olhos. Ou seja, além de ver, ele reforça com os nossos olhos o que temos contemplado. E as nossas mãos tocaram na palavra da vida, ou seja, nossas mãos tocaram na palavra da vida. Isso aqui ele mostra, né, que não é apenas uma redundância, mas um propósito de mostrar ou enfatizar que, sem dúvida, Jesus ele teve um corpo físico. Ali diz, né, sem deixar dúvida alguma, que o Senhor Jesus veio em carne no mundo, que pôde ser tocado pelos que com ele conviveram. E João teve essa experiência, né, de depois disso, Tomé, pois aqui o teu dedo, põe-te aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. As palavras de Jesus para Tomé. Veja que a presença do nome de Pilatos no credo apostólico o posiciona nos acontecimentos passados. Ele sofreu sobre Pôncio Pilatos, ou seja, padeceu nas mãos de um personagem da história. Logo, o Senhor Jesus só pode também ser alguém da história. Então, aqui nós vemos já uma comprovação de se Pôncio Pilatos existiu e ele julgou o caso de Jesus, isso, consequentemente, também Jesus existiu, esteve aqui, foi julgado por Pilatos acerca do seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 1 e o verso 3. Agora, uma crença herética. Jesus viveu nos últimos dias na cidade de Éfeso, ou seja, João viveu seus últimos dias na cidade de Éfeso, que era a cidade de Cerino, ou Doceta. Imagine só agora a situação de João, tendo que refutar esse Doceta que, com os seus ensinamentos infiltrados, muitas vezes no meio dos cristãos, fazendo, dando ênfase a esses ensinamentos heréticos. Os escritos do apóstolo João, o Evangelho, as 3 epístolas e o livro de Apocalipse foram produzidos na última década do primeiro século. Nessa época, o docetismo já estava difundido entre os cristãos. Por isso, o apóstolo esclarece de maneira direta que todo aquele que nega que Jesus veio em carne não é de Deus. Reforçando essa expressão, essa palavra, né? E todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, da qual já ouviste que não há, que há de vir, e os que já agora estão no mundo. 1 João 4:3. Então, negar a vinda de Jesus aqui na terra em carne, que negar que Jesus esteve aqui neste mundo, já é um pensamento herético. Nós cremos que Jesus esteve aqui na terra, que Jesus ele esteve entre nós, 100% homem, 100% Deus. Isso é fato incontestável para qualquer cristão que crê e tem a sua fé depositada em Jesus. E entende que as Escrituras Sagradas, ela é um livro inspirado por Deus, que foi deixado para nós, com muitas referências, e se formos, como voltando aqui a falar sobre o livro Defesa da Fé, do pastor Ezequiel Soares, aqui ele fala sobre vários escritores que não são cristãos, como, por exemplo, José não era um cristão, mas ele atesta, ele confirma a existência, a vinda de Jesus, a história de Jesus aqui nesta terra e vários outros. Então, ali, olha, veja a gravidade dessa heresia, pois se Jesus não teve um corpo físico real, ele também não morreu. E se não morreu, também não ressuscitou. Se não ressuscitou, logo, não há esperança na salvação. Ou seja, são consequências da não aceitação da vida de Jesus aqui na Terra.
Para reforçar o texto também vos notifico, Paulo escrevendo aos Coríntios, o evangelho que te vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceste. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém vos engane a si mesmo. Se alguém dentre vós tem o sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Então, as reputações de Paulo sobre o templo do Espírito Santo, que somos nós, que um dia há de ressuscitar, assim como Jesus também ressuscitou. Paulo são homens que procuravam ali refutar em todas as suas viagens missionárias, espalhadas por todos os lugares que ele visitou. Ele tinha também este cuidado de ajudar, de fazer com que a igreja, principalmente a igreja de Corinto, que foi uma igreja que recebeu o evangelho de maneira toda especial, mas não demorou muito para que esses hereges e essas pessoas pudessem ali perturbar o bom andamento do evangelho. Sinopse 2 diz, o evangelho, ou os evangelhos sinóticos, apresentam Jesus ressaltando seus aspectos humanos, ao passo que o evangelho de João revela o aspecto divino. Então, com isso, agora chegamos ao tópico 3, e esse tópico 3 fala sobre como estas heresias se revelam hoje. Assim como Paulo, vários outros, João, outros apóstolos procuravam ali, Pedro, Tiago, foram ali, nós já estudamos lições sobre isso, quando ali no capítulo 15 de Atos, Paulo precisou voltar a Jerusalém para ali, como um primeiro concílio, para ver o que poderia ser ensinado sobre até mesmo vários costumes que os judeus queriam que os cristãos adotassem, costumes judeus, bem como agora também esses hereges aqui, negando várias coisas sobre Jesus, que nós estamos estudando na lição de hoje, mas como essas heresias se revelam hoje, quanto ao nascimento virginal de Jesus. Há movimentos que negam o nascimento virginal de Jesus, como os mormons. A Igreja da Unificação ensina que ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Negar a concepção e o nascimento virginal de Jesus é uma das marcas desses movimentos. E o ensino moderno do Cerinto em seus seguidores. Nós já vimos aqui, lendo sobre esse Cerinto. A Bíblia anuncia de antemão a concepção e o nascimento virginal de Jesus desde o Antigo Testamento. E ali nós vemos Isaías 7,14. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Isto foi o que o profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, já havia profetizado e o seu devido cumprimento. Pelo Espírito Santo, olha aqui a atuação do Espírito Santo. Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou ter concebido do Espírito Santo. E o projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. E o anjo Gabriel disse a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Então, quanto ao nascimento virginal de Jesus, nós não temos dúvidas sobre isso, ou seja, não foi como o Cerinto ensinava e outros docetas ensinavam, ou docetas não mais o Cerinto, que teve um relacionamento entre José e Maria. Não foi obra do Espírito Santo. Que nós cremos que o nascimento de Jesus foi obra do Espírito Santo. Se nós não aceitarmos isso, se nós não cremos assim, nós estamos também tendo pensamentos heréticos. E graças a Deus por isso, a igreja
ela é ensinada e nós entendemos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Jesus, nos seus últimos dias, diz: eu vou para o Pai, mas enviarei o Consolador para que esteja convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Atos dos Apóstolos, nós podemos dizer que seria Atos do Espírito Santo. Basta dizer que quando nós vemos ali, aparta Barnabé e Saulo para uma obra, o Espírito Santo, dizendo que aparta a Barnabé e a Saulo para uma obra que eu tenho ordenado, ensinado, né? Parafraseando aqui. Então, nós vemos que o Espírito Santo é que está atuando nos dias de hoje. A plenitude dos gentios está relacionado com a atuação do Espírito Santo aqui nesta terra. Quanto à morte e ressurreição de Jesus. E esse heresiarca gnóstico do Egito, Basílides, né? Negava a crucificação de Cristo. Dizia que Simão, o sirineu, transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado, e que o populacho o tomou por Jesus. Cristo apenas presenciou a crucificação de Simão, seu suposto sósia. O Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, é sua principal fonte de autoridade espiritual, declara que o Senhor Jesus não foi crucificado, que tudo não passou de uma simulação. Nas notas explicativas de rodapé, nas edições do Alcorão, afirma que o sósia de Jesus foi levado à cruz. Isto se parece com a ideia de Basílides. Essa doutrina contava com todo o pensamento bíblico e os fatos históricos. Porém, né, a Bíblia ensina que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. Falam ali, né, que Cirineu também pegou a cruz de Cristo, né? Então, não foi Jesus que foi crucificado também. Então, ó, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, porque estavam previstas e predito nas Escrituras, Isaías fala sobre isso, que foi sepultado, Jesus ele foi sepultado, porém, ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Paulo escrevendo aos Coríntios, procurando refutar aqueles que não criam na ressurreição de Jesus. Os saduceus também foram pesados nisso, mas Paulo ele foi muito sábio nas suas cartas e ali pôde refutar esses pensamentos hereges, colocando em xeque a ressurreição de Jesus. Confirmação histórica. Tá? Confirmação histórica ou bíblica histórica da morte de Jesus é um fato incontestável. Historiadores não cristãos, como eu disse, judeus e romanos, atentaram ou atestaram a morte de Jesus. Flávio José, que não era um cristão, um escritor judeu, disse: acusaram-no perante Pilatos, e este ordenou que o crucificasse. E o que haviam amado durante a sua vida não o abandonaram depois da morte. Outro, Tácito também, escreveu: aquele de quem o levaram o nome, Cristo, foi executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. A Bíblia declara: depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus, Atos 1 e 3. Então, é incontestável que Jesus, ele esteve aqui nesta terra, que Jesus foi morto, que Jesus ressuscitou. Existe um esforço sobrenatural dos arqueólogos. Quando a gente vai ali em Israel, vê em vários lugares, existiam, né, vários lugares que supostamente Jesus fora sepultado e que ressuscitou. Hoje ali quando estive ali, tive a oportunidade de ir em dois lugares, né? Tanto que eles dizem, né, que ainda se fazem muitas pesquisas para saber que onde Jesus foi crucificado, onde Jesus foi sepultado, mas o mais importante é que nós cremos que Jesus ele ressuscitou, seja onde for que ele fora sepultado, mas nós cremos que Jesus ele ressuscitou. Isso para nós é incontestável, nós não podemos contestar isso. E a sinopse do tópico 2 diz: a confirmação bíblica histórica da morte de Jesus
é fato incontestável. Concluindo, o Verbo se fez carne. Jesus Cristo veio em carne. Significa uma resposta aos docentes. Os evangelhos revelam vários atributos característicos de Jesus, ser humano. Ele foi revestido do corpo físico porque o pecado entrou no mundo. Por isso o homem, pela injustiça de Deus, tinha de ser vencido por um ser humano. Jesus se encarnou. Foi-se, ou seja, fez-se homem sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado. E venceu o pecado como homem. Então, isso para nós é incontestável. Jesus, ele veio aqui a esta terra, foi tentado, mas ele não cometeu pecado. Por isso que nós temos que refutar não só esses pensamentos, mas também procurar ser um defensor do Evangelho de Jesus, para que as futuras, até mesmo nós que vivemos hoje em pleno século XXI, possamos aí combater estas e outras heresias que procuram minar a estrutura, né, da igreja, a estrutura do Evangelho. Que Deus te abençoe neste dia.